sobre permanecer. O que significa permanecer em Cristo? Significa ficar perto de Cristo. Significa estar ligada a Cristo. E vamos abrir a nossa Bíblia. Vocês devem estar com ela aí, né? Eu sugiro um caderninho com lápis, caneta, para você acompanhar. E abra a Bíblia em João 15. E vamos hoje falar de 2 versículos. No próximo, deixa já marcado em João 15, que a gente vai continuar. Que ele vai nos auxiliar a entender também sobre os nossos frutos do Espírito, que é o nosso texto base lá de Gálatas. Mas aí, em João 15, 4 e 5, diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então hoje a gente vai refletir sobre esses 2 versículos, que aqui a gente vê João falando que Deus, Jesus, ele é a videira. Nós temos que ter a consciência de ser apenas ramos. E esses ramos, para permanecer e frutificar, que é disso que a gente está falando, sobre os frutos do Espírito, né? As atitudes nobres, nós precisamos estar nele. Senão, né, nós não poderemos frutificar, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Lembra que a gente deixou no último sábado aquela pergunta: depende de mim frutificar ou não? Como conseguir essas características, fazer que elas façam parte da minha vida? Se eu me esforçar muito, eu consigo? Não. Tá claro aqui em João, porque sem mim nada podeis fazer. E eu fiz uma experiência esses dias, não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas eu peguei, aqui tem 5 grãos de feijão, tá? É a segunda tentativa desse feijão aqui. E ele não frutificou, ele não deu ramos. E aí eu tentei de novo. Bom, mas aí este aqui, surpreendentemente, olha que coisa linda. Eu também coloquei 5 grãos do feijão, 5 sementes. E aqui já vem um grão, frutificou primeiro e os outros vêm em seguida, sabe? E isso me fez pensar muito nesse texto que a gente está falando aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer ligado, vinculado à videira, né? Que é o próprio Deus. Assim nem o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridas, guardem isso aqui. Por quê? Porque estar em Deus, estar frutificando nesta terra, na nossa caminhada com Deus, vai significar estar na videira, vai significar estar com uma comunhão, uma submissão, que o ramo não pode crescer independente para onde ele quer. Ele está submisso onde a semente está, onde está realmente sua raiz. Então nós temos também, além de estar ligadas à videira, nós temos que ter comunhão e submissão a essa vontade de Deus, ainda que não seja a nossa. E passos práticos para essa nossa caminhada de uma mulher com Deus, mais perto, mais ligada a Deus, vai nos pedir a leitura e a meditação na palavra. Em Colossenses 3,16 diz: ele é honrado quando a sua palavra é honrada. Se a gente for aqui para João, que é o nosso texto de hoje, 15:8, saltando um pouquinho, diz assim:
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, nisto é glorificado meu Pai. Se você for para o versículo 7 anterior, diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Queridos, então, queridas, se permanecermos em Deus, se estivermos ligadas, entendendo que nós temos que ter essa submissão, nós vamos ter desejo por essa palavra, porque assim a gente vai glorificar a Deus. E esse tempo com a palavra tem que ser rico, significativo e não mecânico. Ah, Josi, você sempre fez esse tempo rico e significante? Eu já disse a vocês que não. E Deus tem me desafiado muito a ter esse tempo, porque a Bíblia ela é o único meio para nós conhecermos os pensamentos, os caminhos e o coração de Deus. É o único meio de estarmos ligadas à videira. E aí você pode dizer assim, mas eu não desejo. Ore para desejar. Eu tenho essa constante luta também, orar a Deus para desejar. E olha, queridas, uma coisa interessante que a gente tem que pensar é que às vezes nós nos sabotamos, nós dizemos assim, mas eu tenho já mais de 5 anos de convertida, mais de 10, já li muita Bíblia. Quantas vezes eu não já fui para a igreja? E confesso, às vezes quando o pregador vai pedir para a gente abrir a Bíblia, né? E pede para a gente abrir num texto da Bíblia, que a gente olha assim e faz, de novo, Salmo 25, de novo, né? E muitas vezes isso é inconsciente. Nós pensamos que já entendemos tanto a Bíblia que já não precisamos dela. Vamos fazer aqui uma analogia conosco. Se nós tivéssemos comido, né? Tem Marília aqui que é nutricionista, minha cunhada lá de Fortaleza, que chegou agora. E se nós tivéssemos comido, porque disso ela entende, 1 quilo por dia, ao longo dos nossos anos, quanto já teríamos comido? Eu teria comido 1 tonelada. Calcule aí a sua idade e coloque em média 1 quilo por dia. Já ingerimos muito alimento. Aí você pensa, e de Deus? Se a Bíblia diz que Ele é o nosso alimento, né? A palavra de Deus é pão. Então, será que já comi o suficiente e agora pronto, posso parar? A partir de hoje, como eu já comi muita comida, já ingeri muito alimento, pronto, a partir de hoje eu faço dieta intermitente. Não como mais, porque já comi muito. Faz sentido? Não. E se Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. Se quisermos estar ligadas, permanecer na videira, esses passos práticos dessa mulher que caminha com Deus, começa nos desafiando a nos alimentarmos da palavra dia após dia. Não depende de quanto já nos alimentamos. Deus tem algo novo todos os dias. E aí, queridos, nós precisamos, para andar na palavra, nós precisamos também andar em espírito. Porque se a gente lê mecanicamente, não vai passar de um livro qualquer. E tem alguns problemas que são pedras de tropeço, que muitas vezes nos impede de termos essa comunhão com Deus. Vamos pensar em 2, que segundo a autora do nosso livro que estamos estudando, né? Segundo Elizabeth George, ela diz que tem 2 problemas clássicos: legalismo e conflitos da carne e do espírito. O legalismo é o que pode nos levar a obedecer somente à lei, a acharmos que para permanecer em Deus basta a gente fazer boas obras. Eu sei que muitos estão aqui e lembram muito bem de Efésios 2, né? Que não vem das obras para que ninguém se glorie, mas somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou as obras,
boas, que são os nossos frutos aqui na terra, para que nós andássemos frutificando. Bom, mas não é isso. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nós acabamos de ler que se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. Nisto é glorificado meu Pai. Até as nossas orações, aquilo que pedirmos, nós teremos uma intimidade, uma comunhão. Porque pensa bem, qualquer pessoa que lhe pede alguma coisa, você vai fazer, né? Mas se alguém que tem uma intimidade com você, uma relação próxima, lhe pede alguma coisa, você considera, você leva a sério. Até porque aquela pessoa, ela vive ligada a você. Então, realmente, se ela vem lhe pedir alguma coisa, você respeita aquele pedido. Assim é Deus conosco. Ele diz, se pedirmos alguma coisa, Ele vai nos atender segundo a sua vontade, que é sempre perfeita. Então, legalismo, obedecer às leis. E os conflitos da carne e do espírito, que está lá no nosso texto, né, dos frutos do espírito. A carne e o espírito, eles vão guerrear conosco a vida toda. Às vezes, assim, o nosso espírito diz, vá ler a Bíblia, você precisa ler, vá meditar, tire um tempo com Deus, para tudo. E é interessante porque a carne diz assim, mas você está tão cansada, vai fazer um lanchinho. Não, vai agora relaxar, bota uma série que você gosta. Tem um filme tão bom aí na Netflix. Então essa guerra, ou até às vezes os afazeres da casa, a gente fica fazendo, porque eu tenho que fazer, e a gente fica no piloto automático. E a nossa qualidade de fruto começa a aparecer. Então são dois conflitos básicos que nos separam, que são nossas fraquezas. É o legalismo, a religiosidade. Eu vou ler a Bíblia quando eu for para a igreja, então eu já li essa semana. Eu já fui até, durante a semana eu já fui até para a igreja, agora estamos privadas, mas muitas vezes são sabotagens, né? E ficar presa às obras, ou o conflito de querer alimentar. Tem até uma analogia interessante. Nossos minutos acabaram. Gente, como voa! Mas vão estar salvos agora no IGTV, esses nossos devocionais, e no YouTube, tá? Para você compartilhar e você rever. Mas eu quero findar com essa analogia. Existia um homem que tinha 2 cachorros e ganhava a vida botando esses 2 cachorros para brigar. Olha só. Eles brigavam na feira e as pessoas apostavam. E dali ele sustentava a família. E aí um amigo disse, olha, não vou concorrer com você. Eu vou viajar para outra cidade, muito distante. E eu vou chegar lá sem ter como sobreviver. Você vai ter que me ajudar. Como é que eu faço? Ele faz, é simples. Você compra 2 cachorros. Eu comprei um preto e um branco. Você pode fazer assim. Aí você alimenta um a semana toda, deixa o outro com fome. Chega lá, as pessoas que apostarem naquele que estava com fome, aí você ganha o dinheiro, porque ele vai perder. E quem vai ganhar é o outro. Aí na outra semana, as pessoas já vão lá apostar naquele que ganhou. Aí você deixa uma semana ele sem comida. Lógico que você vai ganhar o dinheiro, porque aquele que não se alimentou vai perder. Você enrica, meu amigo, é assim. E aí vamos trazer essa analogia para nos despedir. O que estamos alimentando? A carne ou o espírito? E Deus diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Então, nós precisamos nos alimentar. Não é porque já comemos muito que a gente vai parar. A gente já chegou a essa conclusão, né? Nada aqui de jejum intermitente para o resto da vida, porque já comi demais. E não adianta calcular quanto eu já comi. Eu tenho que continuar me alimentando e me nutrindo. E a palavra de Deus é o nosso alimento. É nela que a gente encontra esperança, confiança, razão para viver. É nela que realmente a gente alimenta a nossa alma de alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. É nela que a gente encontra a resposta para nossas dúvidas, nossas incertezas. É nela que a gente encontra algo novo todo dia. É um alimento que se renova dia após dia.
e que nos mostra onde estão nossos pecados, muitos escondidos. É nela que a gente realmente encontra o para que viver. E é esse desafio que eu quero nos fazer. Venha para o nosso devocional, quinta-feira, de 8 horas, com a Bíblia. Deixa lá em João, vamos estar em João 15 e vamos para Gálatas. E hoje eu quero deixar para nós esse desafio, que é exatamente, os frutos do Espírito não dependem de nós. E eu quero findar ainda dizendo, somos abençoadas com uma colheita de espiritualidade quando nos entregamos a Deus. E aí nós permitimos que o seu Espírito opere em nós durante toda a nossa jornada pela vida. Durante toda a nossa jornada pela vida. E a gente vai deixar de fazer muita coisa no piloto automático. Porque se a gente vai querer essa espiritualidade, essa colheita farta, nós vamos nos entregar, nós vamos estar ligadas, o ramo à videira, sabendo que Deus é a videira, nós somos só os ramos. E nós precisamos, durante a jornada na vida, não negligenciar aquilo que nutre essa videira. É o adubo para realmente a gente poder crescer na direção certa e frutificar. Vamos orar, queridas. Deus, obrigada por esse desafio, essa palavra. Nos dá desejo, fome e sede da Tua palavra para que permaneçamos em Ti. Opera em nós o Teu querer e o Teu efetuar, Senhor. O Teu desejo seja o nosso desejo. É assim que nós Te oramos. Seja conosco no nosso próximo devocional de quinta-feira às 8 horas. Esteja conosco, Senhor, como sabemos que Tu estás, nos desafiando ao longo deste dia, em nome de Jesus. Amém.